Fenelon, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Regis. Tudo bem? E você? É um prazer estar aqui. Olha, muito feliz de ter a sua presença, né, a sua participação no nosso programa para falar sobre assuntos relacionados a negócios na aviação, né? E é especialmente gratificante ter a sua presença, né, ter a oportunidade de conversar contigo, porque você não só é uma pessoa muito influente na aviação, né, no direito aeronáutico, como participou de várias frentes, né, do desenvolvimento do direito aeronáutico na atualidade, e inclusive teve a oportunidade de ser diretor da ANAC, né? Então, e você também participa daqueles processos do Connect, do Air Connect, né? Vocês patrocinam o Air Connect, e esse é um evento que muito ajuda, né, o pessoal da aviação, porque além de congregar networking do pessoal da aviação, vocês falam sobre atualidades do mercado de aviação. Então é uma felicidade muito grande poder ter a oportunidade de a gente conversar sobre assuntos que estão assim na crista da onda da aviação, como por exemplo concessão de aeroportos, né? Então, se quiser se apresentar. Regis, obrigado pela gentileza. A felicidade é minha de estar aqui no seu canal. Já vi tantos outros vídeos super interessantes, outros convidados. Me sinto realmente muito honrado aqui de estar participando. Eu Obrigado. sou advogado nessas áreas de aviação, infraestrutura e regulação. Entre 2015 e 2019, eu exerci o mandato ali de diretor da ANAC. Terminei, cumpri a quarentena e desde então estou no escritório de advocacia, trabalhando bastante nesses últimos meses muito complexos de pandemia. Muito bacana. E um assunto, né, que, como eu comentei há pouco, que está muito forte na aviação hoje em dia, e é um assunto que eu sei que vocês estão assim muito ligados, né, é a questão das concessões de aeroportos, né? E aí eu ia te perguntar, semana passada, né, teve esse leilão dos três grandes blocos, né, de aeroportos, das concessões, e eu ia te perguntar como é que você avalia esse movimento recente do mercado? Essa é uma pergunta muito interessante e quente, né? O leilão praticamente aconteceu há poucos dias e foi um leilão assim que podemos dizer surpreendente. Quando nós avaliamos que ele teve um ágio médio de mais de 3.000% e que ele teve uma participação muito grande de operadores, isso foi sem dúvida nenhuma surpreendente, porque, como você sabe e como a maioria das pessoas aqui que nos assistem já sabe, o setor aéreo vive hoje a maior crise da sua história no mundo inteiro. Então, existiam algumas dúvidas se nós teríamos grandes operadores ali no leilão. E só para dar um exemplo dessa dúvida, o governo chegou a mudar a regra, né? Essa foi a sexta rodada, mas até a quinta rodada, quem quisesse participar do leilão teria que, desde o início, ter um operador ali no consórcio. Ou ser apenas um operador, né? Mas quem estivesse fazendo uma proposta, fosse um proponente, precisaria também ter já, desde o início, um operador. E aí o governo, exatamente com esse receio e para permitir um aumento de concorrência, fez uma alteração ali que permitia que, por exemplo, um fundo de investimento participasse e, posteriormente, contratasse um operador. Mas o que aconteceu não foi bem isso. Nós tivemos ali em torno de 7 participantes, 6 eram operadores, e grandes operadores. Nós tivemos a ENA, nós tivemos a ADP, nós tivemos Vansi, nós tivemos CCR, nós tivemos Socicam. Então, assim, realmente, Inframérica. Então, os operadores continuaram demonstrando muito interesse por esses ativos, né? Sempre lembrando que essas concessões são de 30 anos, então há uma expectativa que essa crise acabe e nós tenhamos uma retomada. Eu tenho a impressão que, assim, pelos grupos fortes que participaram, por exemplo, a 20, que é um grupo muito forte, né, no mercado, já administra aeroportos no Brasil como o de Salvador, a própria CCR, que ela é muito forte em infraestrutura, tanto rodovias como vários outros segmentos de modais de transportes, né? É um pessoal que sabe o que está fazendo, entrou, eu acho que sabendo assim qual é o plano, né? Então, a questão dos 30 anos, né? Eu realmente entendo que, bom, essa é a minha percepção, né? Como 2020 sendo um ponto de inflexão, o início de um novo ciclo na aviação, né? Eu até cheguei a gravar um vídeo sobre isso, sobre os ciclos econômicos da aviação a partir de 81 até 2020. Me dá uma impressão muito grande que a gente estaria começando
um novo ciclo na aviação. E por que eu acho que realmente tem um grande impulso? Algumas coisas que o governo federal fez recentemente, eles corroboram esse ponto de inflexão e abertura de um novo ciclo. Por exemplo, o governo federal investiu em 200 aeroportos regionais. Pô, é muita coisa, né? Com certeza vai expandir o mercado de aviação regional assim que as empresas aéreas e a situação econômica for um pouco mais propícia, mas o governo federal fez a sua parte. Outra coisa, a política de Open Skies, né, que recentemente também foi feita pelo governo, libera que empresas estrangeiras tenham a possibilidade de aumentar a participação de capital investido no Brasil. Eu acho que tudo isso vai trazer um grande desenvolvimento para a aviação. O que vocês acham? Não, sem dúvida. Apesar da crise, muita coisa está acontecendo, né? E só voltando um pouco na questão dos leilões, tem um ponto que você estava falando do governo e tal, do planejamento. Muita gente, depois do leilão, pergunta, mas então o governo pode ter precificado esses aeroportos, esses ativos de forma equivocada? E eu entendo que não, de forma alguma, e entendo que é muito fácil explicar isso, porque eu até preparei uma colinha aqui para lembrar os números, mas se nós olharmos assim, tudo bem, o ágio foi muito elevado, mas a precificação entre as empresas, e estamos falando, vamos relembrar de grupos muito importantes e muito experientes. A precificação entre eles também foi muito distinta. Então, para citar um exemplo, o Bloco Central, que tinha Goiânia ali, o aeroporto de Goiânia como carro-chefe, né? A CCR venceu, arrematou o aeroporto com 754 milhões de reais. Abaixo dela, você tinha a Socicam, que já está operando vários aeroportos, que ganhou na última rodada ali aqueles aeroportos também da região ali do Mato Grosso, né? Então, assim, a Socicam deu um lance de 40 milhões. Então, assim, uma diferença muito grande, de 754 para 40. E aí você tem, logo depois, com 9 milhões, a Inframérica, uma das maiores operadoras do mundo. Então, assim, as próprias empresas precificaram o negócio de uma forma muito diferente, né? Então, não podemos dizer que... E, na verdade, o governo nunca vai conseguir precificar igual uma empresa, porque as premissas são diferentes. Às vezes tem um potencial, por exemplo, imobiliário em alguns aeroportos, que a empresa está interessada nisso e o governo não tem como necessariamente ter ali as mesmas premissas. Então, eu achei muito interessante essa diferença de precificação. Então, voltando, o que ficou em último lugar, 20% de ágio. O que ficou em segundo, quase 400%. E o que venceu, 9.000%. Então, assim, uma diferença muito grande, né? E que mostra também, aí, já falando um pouco do ponto de vista jurídico, que o leilão tem concorrência. E o modelo é muito bem feito, né? Porque senão a CCR poderia ter vencido com 41 milhões. Não precisava ter sido de 700 milhões, se fosse tão simples, né? Mas obviamente que não é. Então, assim, por que não é? Tem uma regra do leilão que eu acho muito interessante, que é o seguinte: ele obriga todo mundo a fazer sua melhor proposta. Porque se você não... Ninguém sabe quantas pessoas vão participar, obviamente. Se você não ficar entre os três, ou sua proposta não estiver pelo menos 90% do valor do primeiro colocado, você já está automaticamente desclassificado e não passa para a segunda fase ali da disputa viva voz. Por isso, então, que a CCR, que é um grupo que vem se consolidando muito aí na gestão de aeroportos, é por isso que eles vieram tão agressivos, porque eles fizeram as suas contas e decidiram que aquele era o valor mínimo para começar, entendeu? Eu tive experiência no passado de participar de contratos de licitações, mas era com transporte aéreo, né? Então era para oferecer para empresas estatais transporte aéreo, né? E realmente os ábacos que a gente tem, as matrizes de custo que a gente tem, elas são assim muito alinhadas, né? Porque quando você dá um preço, você fica muito próximo. Então você percebe que, de certa forma, essas matrizes de custo, elas são de certa forma até comoditizadas, né? Todo mundo sabe quanto custa, todo mundo sabe mais ou menos a margem que vai levar, e todo mundo mais ou menos supõe qual vai ser a margem do concorrente. Então você faz o seu best guess, o seu melhor chute, a sua melhor aposta, né?
E é um jogo de nervos, né? Só quando abre ali, quando começa lá o leilão, é que você consegue ver como é que foi a precificação de cada um, né? E é tenso, é muito tenso. Não, com certeza. E mostra que tem concorrência, né? Ninguém. A gente falou do bloco central, mas se você pegar o bloco sul, a CCR venceu com um bid de 2 bilhões e 128 milhões. Abaixo veio a AENA, pô, grupo espanhol, super experiente, opera hoje os aeroportos do Bloco Nordeste, né, da quinta rodada, com um bid de 1 bi. Então, nós estamos falando da diferença de 1 bi, parece que é pouco. Eu fiz uma conta, o valor a mais que a CCR bidou é praticamente o que será investido nos aeroportos nos 30 anos, em cada bloco, né? Claro que tem uns que são mais, mas em torno ali de 1 a 2 bi. Eu entendo assim, né, que a precificação do bid, quando você vai para o jogo, né, obviamente que eles devem estar pensando que cada aeroporto e o conjunto dos aeroportos, eles vão se beneficiar de uma maneira comercial, não só do comércio que você pode fazer nas praças dos aeroportos, né, como o pessoal comenta, transformar em mini shopping centers, né, que é uma coisa que é auxiliar, né, mas taxas aeroportuárias, com certeza, elas entram na matriz de preço, né, do que você está precificando como renda nos próximos 30 anos, e também a questão, assim, aeroportos regionais, né, a concessão do Norte, que, se não me engano, foi a 20, o bloco do Norte foi a 20 que ganhou, são aeroportos que a TRIP, né, linhas aéreas, eu trabalhei 15 anos na TRIP como responsável técnico e a gente operava na região norte, esses aeroportos todos, a gente operava 12 cidades. Então, eu entendo que a empresa concessionária que conseguir fazer um balanço, né, investir em infraestrutura desses aeroportos e conseguir fazer esse link regional, com certeza ela vai estar bem servida, porque operadores vão se interessar em fazer essas rotas e aqueles hub spoke ou vários tipos de rota, né? Imagina, se a gente voava 12 cidades na Amazônia, a gente fazia uma malha grande, né, a partir de Manaus, Tefé, Coari, Lábrea, Humaitá, enfim, todas as regiões ali da Amazônia a gente atendia, né? Ia para Rio Branco também, e tudo isso está no bolo. Então, eu acho que também foi pensado de como que a integração regional do transporte aéreo deve estar intimamente ligado à precificação, né? Não, com certeza. E mostra que segue essa disputa, né? Isso é muito interessante. Lembrando que, eu acho esse número muito interessante, até a quinta rodada, que foi em 2019, nós já tínhamos ali em torno de, depois da quinta rodada, na verdade, em torno de 67%, 68% do movimento de passageiros, do tráfego, já estava em aeroportos administrados por concessionárias, assim, pela iniciativa privada, né? Então, agora, com essa sexta rodada, mais 11%. Então, já vamos chegar aí a quase 80%. E aí já temos em andamento a sétima rodada, né? Que vem aí com Santos Dumont e Congonhas, né? Dois dos principais aeroportos do país e que tem uma expectativa enorme porque tem muito potencial, né? Inclusive na rota entre eles, né? Dizem que durante alguns anos a ponte aérea era uma das rotas mais rentáveis do mundo. Sim, Claro que todos esses mais números são antes rentável da do mundo. pandemia. O Shuttle Service, São Paulo, Congonhas a Santos Dumont, durante muitos anos era a quinta rota mais rentável do mundo, ou seja, a concorrência é muito grande, né? Como a gente vê hoje, slots a cada 2 minutos para decolagem, slots a cada 3 minutos. Regularidade é um item que conta fortemente para você ganhar ou perder um slot. O slot é disputado muito próximo, né? É uma disputa muito acirrada mesmo para conseguir todos os slots. E a última vez que a gente viu isso daí foi quando as aeronaves turbohélices, que tiveram a autorização para voar, né, no começo da pandemia, então aeronaves mais leves, né? Se não me engano, não foi nem isso, foi quando foram reformar a pista auxiliar de Congonhas e só podia operar aeronaves turbohélices. Então as empresas que possuem o ATR no Brasil se beneficiaram, né, e começaram a fazer a ponte aérea de turbohélice. Até isso, eu acho que é uma revolução muito grande no mercado, né? O mercado ele se coloca em posições em que essas inovações elas tomam lugar e beneficiam, né? Então, vamos supor, eu até acho que se for explorado comercialmente por empresas privadas, tem um delta de desenvolvimento,
tanto econômico como de tráfego, que pode, assim, acho que aprimorar, né? E acho que já é muito bem feito essa malha, tanto do DCEA como os controles de tráfego, e, enfim, tudo que envolve os aeroportos de Congonhas e Rio de Janeiro. Mas, uma certa vez, a gente participou de um estudo com o DCEA, que se fizesse uma certificação do aeroporto Santos Dumont, por exemplo, com aquela RNPAR, o avião ele vinha muito mais rápido, descia de uma vez e já virava para entrar. O ruído diminui muito, o consumo de combustível diminui muito, e todo mundo fica feliz, né? O passageiro chega mais rápido, a empresa tem um voo mais eficiente, e o controle de tráfego libera a aeronave com mais tranquilidade, né? Sim, sem dúvida. Esses aeroportos aí, é o que eu tenho dito, né? Nós evoluímos muito nesses últimos 10 anos. A Infraero tem todos os seus méritos, administrava muitos aeroportos ao mesmo tempo, mas se percebeu que não havia dinheiro suficiente, o governo não tinha dinheiro suficiente para fazer todos os investimentos necessários, né? Então, assim, só para dar uma ideia assim, de números, esses 22 aeroportos que foram concedidos na sexta rodada, há poucos dias, serão mais de 6 bilhões em investimentos, né? E muitos investimentos começam no início, né? Claro que nós estamos falando de investimentos ao longo de 30 anos, com os gatilhos, com a demanda, mas, assim, muitas questões até de serviço, nível de serviço para o passageiro, você repara as mudanças muito, muito rápido. E outras mudanças importantes, como, por exemplo, um aeroporto como o de Curitiba, que é super importante, vai ganhar uma nova pista. Tudo isso aumenta muito o potencial do Brasil, né? Que já é um dos principais mercados de aviação doméstica. Mas, voltando a Santos Dumont e Congonhas, nós vamos ter aí nos próximos meses muitas discussões interessantes. Por exemplo, o secretário nacional de Aviação Civil disse na semana passada que o processo de internacionalização de Congonhas deve continuar assim, não só na aviação geral, mas também na aviação comercial. Imagina, Regis, um voo Congonhas Aeroparque em Buenos Aires. Então, assim, uma ponte aérea São Paulo, Buenos Aires, não deixa de ser interessante, né? E tudo isso vai influenciar, obviamente, a concessão. Nós estávamos aqui conversando um pouco antes dessa live, né? E a sétima rodada ainda está na fase de estudos, né? Então é sempre assim, você tem os estudos, a ANAC depois elabora os documentos jurídicos, contrato, edital, aí você manda para o TCU aprova, você publica isso, faz o leilão. Então, assim, é possível que até o final do ano que vem nós tenhamos esse leilão aí da sétima rodada. A previsão é essa. Muito bacana. Aqui você comentou Aeroparque, né? Um voo Congonhas Aeroparque. Lógico, o aeroporto de Congonhas, ele tá na maior cidade do mundo, né? Então, é um aeroporto que tem um potencial muito grande, tem um talento muito grande, tem um carisma, né? Aeroporto com carisma é engraçado falar, né? Mas quem conhece o aeroporto de Congonhas, desde a década de 50, um aeroporto todo charmoso e tal. Então eu pensei o seguinte, né? Uma rota para o Aeroparque é tudo bem, mas eu acho que eu prefiro uma rota até Punta, direto, né? É uma possibilidade, né? Rota até Punta, ó, vai ficar ótimo. Eu não sou piloto, mas eu acredito que esteja dentro ali do alcance do aeroporto, né? Porque a grande questão que se tem que definir é o tamanho da pista, né? Para o avião decolar e o voo correr com segurança. Mas hoje você já tem ali os voos de Congonhas para o Nordeste, então eu acho que realmente não teria nenhum problema, não. Porque fazendo um exercício rápido aqui, é o seguinte, um Boeing 737-800, ele faz São Paulo-Salvador lotado. Vamos botar aí 180 passageiros. É a mesma distância aproximada de fazer Congonhas, Punta del Este. Manda o pessoal para o cassino, 180 passageiros. Acho que eu vou até abrir uma companhia aérea para fazer essa rota. Deu uma boa ideia. Vou falar com meus amigos lá das companhias aéreas. É uma rota excelente, né? Vai lotar com certeza. É mais legal você ir para o cassino em Punta do que ir para Búzios, no Rio de Janeiro, que também vão desenvolver muito o aeroporto lá de Búzios, que é mais ou menos na região ali de Cabo Frio e tal. Sim, sem dúvida. E essa é uma discussão que vai ocorrer, né? Querendo ou não, você internacionalizar um aeroporto não é tão simples. As pessoas acham que só existe a ANAC no aeroporto, né? Mas o aeroporto é uma cidade, você vai ter que ter autorização da Anvisa, da Vigiagro, da Receita, da Polícia Federal. Então, é um processo
um pouco burocrático mesmo. Não, com certeza. Eu até acho que, nesse sentido de desenvolver os aeroportos, né, mesmo Guarulhos, que é um aeroporto muito influente, Galeão também, esses aeroportos, como eu tinha comentado um pouco antes, essas concessionárias vão ter que fazer desenvolvimento, né? Então, um tipo de coisa que eu acho que seria muito bem-vindo, e muito provavelmente está na conta, tanto do governo como das concessionárias, são os investimentos, né, em infraestrutura dos aeroportos e aperfeiçoamento dos aeroportos para receber as aeronaves. Eu vou dar um exemplo. Aeroportos no exterior, tanto em Londres como Nova York, lugares que tem muita neblina, eles operam no que a gente chama de CAT-3. CAT-3, você tem um aperfeiçoamento de aproximação que o aeroporto tem que estar preparado. O avião já está preparado, então todas as aeronaves de grande porte da atualidade têm essa capacitação, mas o aeroporto tem que estar pronto para fazer a comunicação, enfim, para que isso ocorra. Até Guarulhos mesmo poderia ser muito beneficiado, enfim, outros aeroportos, né? Com esse processo de internacionalização, Congonhas também acho que ainda tem um tanto para desenvolver, né? Tanto de infraestrutura como navegação, tráfego aéreo, suporte para tráfego aéreo. E imagino que isso, de uma certa forma, deve estar na concessão, né? Já deve estar na conta do que vai ter que investir nos próximos anos, né? Aperfeiçoar o transporte. Não, sem dúvida. E eu entendo que a iniciativa privada tem muito mais condições de fazer esses investimentos. Então, por exemplo, você estava falando aí do ILS, CAT-3, enfim, é um investimento alto, né? Você vê o de Guarulhos, que é o principal aeroporto do Brasil, que é um dos principais aeroportos da América Latina. Demorou bastante, né, para você ter ILS, CAT-3, categoria, enfim, um dos mais avançados. Então, assim, o que se percebe é que, às vezes, nem é uma obrigatoriedade de investimento, mas pelo fato daquilo possibilitar, e eu não estou falando do caso de Guarulhos, mas eu digo assim, vamos supor, um aeroporto que foi concedido agora, a concessionária identifica que ali há uma possibilidade muito grande de algum tipo de voo, de alguma coisa, entendeu? Ela pode eventualmente fazer esse investimento sem ele ser obrigatório, porque ela está focada naquele aeroporto, naquela receita, né? É diferente quando você tem uma empresa como a Infraero, que tem uma experiência fenomenal e vai poder continuar ajudando muito no processo, com aeroportos regionais, novas concessões depois, mas é diferente de uma empresa que está administrando 50, 60 aeroportos e que tem, não está focada apenas em um, não tem a mesma capacidade de investimento. Isso faz muita diferença. Né? Imagino que sim. Congonhas, tendo essa internacionalização, e Curitiba, que é um aeroporto que algumas pessoas não conhecem, né? Mesmo aqui no Sudeste, o pessoal não conhece muito Curitiba, mas Curitiba é um aeroporto que tem um potencial gigantesco, né? Hoje em dia ele já recebe muita carga externa, né? Tem muita carga que vem da Europa direto para Curitiba. Ele é uma espécie de portal do Mercosul, né? No que diz respeito ao que é exportado do Brasil. Então, é um aeroporto bem influente, né? Tem grandes companhias aéreas que operam lá, tem uma companhia aérea grande que é de lá, do aeroporto de Curitiba. Então, eu acho que esses aeroportos eles tendem a dar uma dimensão do que vai ser o mercado de aeroportos daqui nos próximos anos. O que o senhor acha? Não, sim, sem dúvida, e muita coisa vai mudar. É curioso que eu vou te falar uma coisa que talvez vai te surpreender, porque me surpreendeu essa semana, eu estava olhando isso, não me lembrava. Sabia que a concessão de Guarulhos só tem em torno aí de mais 10 anos, 11, 10 anos? Puxa vida. Já foi quase a metade da concessão. Foi muito rápido, né? Assim, nós não percebemos, mas o tempo passa muito rápido, né? E aí você já tem... O próprio modelo da ANAC mudou muito. Se nós olharmos ali para as primeiras rodadas, você tinha uma outorga fixa que ia sendo paga ano a ano. Então, assim, você aumentava o risco, muito o risco de uma eventual inadimplência. Essa última rodada, essa sexta rodada, 3,3 bilhões aproximadamente em outorgas serão pagas à vista. Então, assim, você só faz o bid, você só faz a oferta se você tiver o dinheiro para pagar, né? Então, assim, já é uma mudança do modelo. E não só isso. A própria outorga variável, ela agora tem um compartilhamento mais adequado de risco. Claro que o cenário também é um pouco diferente, né? Você tinha ali em 2011, 2012, os grandes eventos, a Copa do Mundo, a Olimpíada, você precisava de investimentos muito rápidos. Você estava muito rápido, você estava falando ali de alguns dos principais aeroportos do país, fora Congonhas e Santos Dumont, mas os aeroportos mais movimentados. Então, assim, é óbvio que esse contexto também mudou.
mas é muito interessante ver que a agência e o governo também, a Secretaria de Aviação Civil, eles conseguiram evoluir muito, né? Não ficou um modelo ali congelado, ele foi tendo bastante melhorias ao longo do tempo. Sim, eu vejo, do ponto de vista de ANAC, né, de concessão, o governo federal, concessões públicas de aeroportos, como um objetivo nacional de integração, né? Então, durante muitos anos, a gente se preocupou, como operador aéreo, no como seria a integração nacional, ou seja, como é que você monta uma companhia aérea para integrar o Brasil, né? Então, a gente tinha 33 ATRs na frota, chegamos a ser o maior operador de ATR do mundo, depois que a Kingfisher na Índia faliu. Tínhamos também uns 31 jatos Embraer, e com isso a gente fazia integração nacional. E era muito importante isso, porque a gente tinha hub spokes espalhados na região sudeste, na região nordeste e também tinha na região norte. Então os ATRs faziam aquela ligação mais capilar e os jatos atravessavam o Brasil fazendo a integração nacional. Isso é a preocupação do operador, né, da empresa privada. Mas eu imagino que o governo, com essa nova, vamos dizer, pegada, né, das concessões, o conceito da ANAC, como você comentou agora, de modificar o modelo de outorga, eu acho que também está alinhado com o sentimento de integração nacional, né? À medida que você tem uma pessoa que sai de Tefé ou sai de Coari, vai para Manaus, depois essa pessoa ela vem de ATR, por exemplo, um turbohélice, aí ela pega um jato e vai para Brasília. Poxa, isso é um ganho de integração nacional muito bacana. O estado do Amazonas ele gera muito royalties de petróleo, né? Por causa que tem a Porto Urucu, a base da Petrobras lá em Coari, né? Tem o gasoduto, né? Enfim, gera-se muita riqueza, e essa riqueza, podendo integrar no Brasil inteiro, com certeza vai trazer um desenvolvimento regional. Eu imagino que seja essa a perspectiva, não? Sim, sem dúvida. E assim, sabe um ponto que é interessante? O fato das próprias concessionárias buscarem agora voos para os seus aeroportos, buscarem novas oportunidades. Então, assim, nós já vimos isso acontecendo. Assim, se você pegar ali o hub de Fortaleza, o que virou aquele aeroporto, logo após a concessão, com os novos voos da Air France, foi impressionante o crescimento e o que gerou, o que movimentou a cidade, né? E a gente, Brasília mesmo, a gente viu muita coisa acontecendo nos últimos anos. Então, assim, sem dúvida alguma, o setor está se transformando. E vamos assim, o setor vive hoje um momento muito difícil, muito. Falar em otimismo no Brasil hoje seria totalmente fora da temperatura e pressão do que está acontecendo. Mas, olhando, por exemplo, o que já está acontecendo nos Estados Unidos, que você aumenta muito a vacinação, e aqui eu não estou querendo entrar em nada de saúde, tá? Não entendo nada, mas eu estou dizendo assim, do que a gente está vendo, assim, aumentou muito a vacinação, os números melhoraram, o transporte aéreo vem melhorando semana a semana. Então, assim, eu acho que isso é uma luz no fim do túnel, e com certeza nós teremos aí nos próximos anos uma transformação no mercado. Então, no Brasil, você vai ter uma série de aeroportos administrados pela praticamente 100% do tráfego de passageiros administrado por empresas privadas, os próprios aeroportos regionais também, né, como de São Paulo. Aí você tem a transformação do setor. Com a pandemia, o setor não sai igual da pandemia, não adianta. No mundo inteiro. Ontem eu estava lendo que a Latam vai devolver todos os A350. Então, assim, vai ter uma frota de voos de aeronaves wide bodies, para esses voos internacionais de longo alcance, muito mais enxuta. Com certeza, no mercado doméstico, nós também vamos ver muitas mudanças de modelo, e toda essa lógica desses aeroportos, essas concessionárias tentando atrair voos, com certeza vai ter mudança. Regis, você parou para pensar que nós tivemos 2 grupos franceses disputando os aeroportos ali do norte, disputando a Amazônia? Pode ser coincidência, né? Mas que aconteceu, aconteceu. Tanto o Vinci como o grupo ADP também, que é muito grande, né? Que administra, por exemplo, o aeroporto de Paris, disputaram ali. Então, assim, com certeza a gente vai ter uma movimentação. Fora, vamos ver o que vai acontecer em Congonhas. Eu tenho a impressão muito forte que o pessoal da Alemanha, na Fraport, o pessoal da Suíça, né, o Zurich Airport, o pessoal da França, o grupo espanhol, né, esse pessoal deve estar imaginando o Brasil como uma espécie de, não vou dizer, né, oceano azul da aviação, mas, com certeza, se você tiver que explorar a Europa, que já está a concorrência já está no nível de eficiência muito grande. Estados Unidos, mesma coisa. Ásia,
ainda é um mercado que vai desenvolver bastante. A África, me abstenho de dizer, mas a América Latina, e mais especial o Brasil, né, que é uma das forças motrizes da América Latina, com certeza tem um potencial muito grande econômico. E isso, essa pressão internacional, né, do contexto internacional, favorece que a gente faça realmente essas competições, né? Acho que os aeroportos, a despeito da Infraero ter feito um bom trabalho até aqui, mas com certeza, se você tem uma empresa que administra um aeroporto só e não 300, ela tem condição de dedicar investimentos e se preocupar mais com aquela sobrevivência do aeroporto, né? E ela vai se preocupar realmente de ter uma eficiência que é melhor do que o aeroporto do vizinho. E é um pessoal que já tem peso, né? Um pessoal que administra aeroportos que são... poxa, o aeroporto de Paris é uma excelência, né, na Europa. O aeroporto de Frankfurt também. São aeroportos muito bem administrados, né? O aeroporto de Amsterdã também, aeroportos assim, que são referência no mercado, né? Eu acho que esse tipo de modelo de negócio vindo para o Brasil tende a ganhar o público, em primeiro lugar, porque vai ter um atendimento diferenciado, né, que é a evolução do que é feito hoje, sem demérito com o que foi feito até então, mas eu acho que vai ser um ganho também de eficiência, porque a gente está pensando o seguinte, né, ele vai explorar não só a parte comercial do aeroporto, como a parte de desenvolvimento, como a parte de tráfego, que vai ter mais taxa, e assim vai, né, uma corrente crescente de agregação de valor, né? Não, com certeza. Nós estamos no caminho certo, né? Sem dúvida alguma, o passageiro é o mais beneficiado, mas se nós lembrarmos como era o aeroporto de Guarulhos, de Brasília, o Galeão, Viracopos, ontem mesmo eu estive em Viracopos, é uma mudança muito grande, né? A qualidade de serviço muda muito rápido. Mas, por exemplo, a questão da relicitação do aeroporto de São Gonçalo de Amarante, ali em Natal, Rio Grande do Norte. A Inframérica resolveu devolver, com base numa lei, está sendo amigável. A Inframérica participou agora da sexta rodada, tentou participar, tentou ganhar, né? Então, assim, mostra que o modelo está em evolução e está se transformando e que com certeza, os investimentos foram feitos, né? Acho que isso talvez seja um detalhe muito importante de colocar. Você tinha muita dúvida se os contratos seriam cumpridos, porque eram investimentos bilionários. Eles foram feitos, foram cumpridos. Eu me lembro que tinha muita desconfiança em relação ao Brasil, até de grupos internacionais. Ah, mas será que se cumpre o contrato? Será que quem vence a licitação depois é obrigado a cumprir? E o que a gente tem visto é que o modelo tem bastante segurança jurídica, bastante previsibilidade. Não é à toa que esses grupos internacionais, franceses, espanhóis, nessa rodada agora tinha fundo de investimento brasileiro mais participando com um operador americano. Então, assim, isso mostra a confiança no modelo. Com certeza. Eu até acho que é viável, né, que outros players componham capital na estrutura, né, de uma joint venture para adquirir a concessão de um aeroporto, né? Mas, fundamentalmente, esse pessoal tem que estar alinhado com esses grandes mestres, né, de administração de aeroportos do mercado, como esses grupos europeus, né, que já administram com grande eficiência em lugares que não tem mais para onde crescer. Então, você pega um aeroporto como os nossos, que, comparado com o deles, assim, tem um caminho grande para crescer, tem um delta, assim, né, tem uma assimetria, como a gente fala em bolsa de valores, né, muito grande nesses aeroportos para desenvolver mesmo, né, seja tráfego, seja taxas. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, agora fugindo um pouco da licitação dessas rodadas dos grandes aeroportos, mas eu queria saber, assim, a sua opinião, baseada na sua experiência, na sua vivência, os aeroportos pequenos, né? Porque às vezes assim a gente ganha um aeroporto grande, como Manaus, e vai ter que administrar os pequenininhos em volta. Se ganhou bom, Manaus é excelente, é um aeroporto maravilhoso, tem um tráfego fantástico, né? Enquanto no Brasil, na época da crise, né, de 2017, vamos jogar qualquer crise aí, São Paulo e Rio estavam numa situação difícil, Manaus estava bombando, né? A economia em Manaus estava muito forte, porque tem o polo industrial de Manaus, né? Eles sobem e descem carga todo dia, né? Cargueiros levando muita carga, né? Então, Manaus assim é um lugar muito rentável, né? Então, eu acho que isso explica o modelo de você dar um aeroporto bom e depois pedir que, né, está no pacote dos aeroportos pequenininhos, que vão ter que ter muita infraestrutura, investimento mesmo em infraestrutura. Eu tive a oportunidade de conhecer esses aeroportos todos, esses pequenininhos, e eles estão bem longe do que é a realidade do aeroporto europeu. Isso eu posso te dizer com certeza, não vou citar exemplos, mas há um longo caminho para desenvolver.
Mas, de qualquer forma, vamos pensar assim, né? Nos anos de 2009, cogitava-se muito concessões dos aeroportos de Itanhaém, Santos, aeroportos que não são muito assim utilizados, né? Campo de Marte, puxa, Campo de Marte é um aeroporto que tem tanta questão em cima dele, né? Em termos de operação, a situação onde ele se encontra, a localização, tal. Como que o senhor vê essa questão toda aí de aeroportos pequenos regionais que seriam assim muito interessantes, né? Imagina quem pudesse decolar do Campo de Marte e pousar em Jacarepaguá, no Rio, seria um tráfego muito menor, né? O que a gente chama de uma aviação subregional, né? Mas seria bacana, né? Não pega tanto tráfego, né? Inclusive, Campo de Marte e Jacarepaguá estão aí nos blocos da sétima rodada, né? Quem vencer Congonhas leva Campo de Marte, quem vencer Santos Dumont também leva Jacarepaguá. Regis, os técnicos do governo eles ficaram muitos anos estudando o modelo, né? Então, ali nas primeiras rodadas, você vencia um aeroporto e tinha que administrar aquele. E depois de um tempo, assim, que foram concedidos os principais aeroportos, chegou-se à conclusão que para viabilizar o modelo, o correto seria fazer nesse modelo de blocos. Então, você tem aeroportos lucrativos, nem tão lucrativos ou até não lucrativos. E aí você torna o bloco em si sustentável, porque no final das contas a concessão tem que dar lucro, né? Porque senão não tinha outorga mínima, ninguém estava pagando 1 bilhão. Então, assim, o bloco dá lucro. Então, é um modelo que o governo encontrou para conceder aeroportos menores, diríamos até mais regionais, e que não tem tanto movimento. Então, esse é um primeiro ponto. E claro, o contrato prevê níveis mínimos de serviço ali. Então, a concessionária não pode simplesmente ignorar um aeroporto daquele, não. Ela vai ter que, sim, fazer melhorias, a ANAC vai fiscalizar. Então, o objetivo final da concessão, além, claro, de todos os investimentos necessários, também é a melhora do serviço para os passageiros, né? Para o usuário do serviço. Agora, aeroportos menores ainda, aí são muitas discussões, né? Hoje, esses aeroportos, eles de tempos em tempos, têm investimentos ali do Ministério da Infraestrutura, os investimentos gerenciados pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, mas são mais investimentos muito pontuais, né? O que o governo está iniciando aí as conversas, os estudos, até o secretário nacional de Aviação Civil falou um pouco sobre isso na semana passada, é sobre algum tipo de parceria público-privada que permitirá investimentos nesses aeroportos. E aí, fugindo um pouco dos aeroportos, o que eu sempre digo é o seguinte, também não adianta ter aeroporto e não ter voo, né? Eu acredito que é muito importante você ter uma visão sistêmica de tudo. Então, assim, óbvio que para ter mais voos regionais, você precisa ter mais infraestrutura regional. Mas não adianta também você ter mais infraestrutura regional e não estiver pensando em alguma coisa para, digamos, fomentar aqueles voos, né? Não, com certeza. Eu acho que é fundamental. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo da questão das parcerias público-privadas para concessão de aeroportos e operação. Não adianta nada, né, o grupo ali de Manaus ter o aeroporto de Manaus, mas não tem nenhum operador que vai voar de Manaus para Tefé, Manaus para Coari, Manaus para Lábrea. Isso realmente, apesar da aviação da região ali conseguir, assim, de certa forma, movimentar, mas eu não acho que seria superavitário, né? Se a gente é um grande operador voando lá uma empresa regional, ou uma empresa doméstica, qualquer coisa que realmente traga muito tráfego para aqueles aeroportos. Mas existe um porém que eu queria comentar, isso também falando um pouco sobre a minha história pregressa. Existe uma época, né, uma época no passado, de 2007 a 2011, que a gente operava muito no interior de Minas, né? Ainda falando sobre a história da PPP, a parceria pública e privada. Eu vejo um caminho para que haja no futuro, né? Existem algumas empresas que operaram no interior de Minas e que estão retomando agora, né? Empresas cargueiras, tal. Eu acho que o mercado da carga tem muito para desenvolver, e mesmo a aviação regional. Na época nossa de trip, né? A gente operava muitas cidades, mas muitas cidades no interior de Minas, né? E depois, quando houve a fusão com a Azul, o modelo de negócio da Azul é um modelo diferente, né? Modelo mundial, né? Uma empresa que tem outra pegada de mercado, e algumas cidades ficaram desatendidas, né? Eu acho que a parceria público-privada, não sei de qual dimensão que isso poderia acontecer,
mas voltar a explorar, né? A partir de Belo Horizonte, o estado de Minas é um estado que ele é muito focado em aviação. Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, puxa, assim, tem tantas cidades que têm aeroportos, e esses aeroportos, Montes Claros, Juiz de Fora, muitas cidades elas eram servidas pelo transporte regional. Essa demanda, ela não deixou de existir, então é uma demanda reprimida. Então eu imagino que alguma empresa que consiga fazer alguma operação casada, né? Isso com certeza envolve grandes estruturas de capital, porque se você tem vamos supor, uma joint venture entre uma empresa que tem um aeroporto, essa empresa tem participação numa companhia aérea, que seja, por exemplo, a CCR, uma empresa parecida com a CCR, capital estrangeiro, que hoje em dia já pode investir no Brasil em transporte aéreo, e também tem ali uma mão no aeroporto, isso tudo ficaria mais fácil. Você consegue fazer com que a margem de lucro líquido, né, não fique tão apertada, porque se você tiver só o modal de transporte aéreo, a margem é muito apertada. Uma companhia aérea bem administrada, a margem líquida dela é muito pequena. Já de um aeroporto, você consegue tentar contrabalancear, né? Porque você ganha das duas frentes, né? Quando ele voa e quando ele pousa, né? E até fazendo uma brincadeirinha, no passado a gente falava, né? Quando a Trip comprou a Total, a gente era transporte aéreo regional do interior paulista, que era a Trip. E aí, quando a gente voava tanto para o interior de Minas, mas tanto, que a gente estava até pensando em mudar para TRIM, que é Transporte Aéreo Regional do interior de Minas. E aí a gente ia botar uma placa bem grande assim, né? Aí eu tive a ideia para o pessoal, por que em vez de botar TRIM, coloca TREM? Transporte Regional do Estado de Minas. Ia ser uma empresa assim, poxa, marca de Minas, né? Ia ser o trem, né? O pessoal ia ficar muito feliz, né? Mas só para brincar, assim, porque realmente a aviação de Minas é muito proeminente, né? Poxa, o aeroporto de Confins vive lotado, né? Eu ainda acho que tem um grande potencial para o aeroporto da Pampulha, né? Só para ter uma ideia, em 2011 a gente operava os 16 slots de pouso, 16 ou 18, não tinha espaço para pousar um Bonanza de final de semana. Todos os aeroportos, todas as posições de Pampulha eram ocupadas por ATR da Trip. Então, assim, tinha um potencial muito grande, né? Eu imagino que nos novos ciclos econômicos e nessas concessões de aeroportos, parceria pública e privada, deva ter uma grande possibilidade. O que você acha? Não, com certeza tem, né? Eu sempre acredito que é possível fazer mais e é possível desenvolver novos modelos. Nós vimos, por exemplo, aquele programa Voo em Minas, as notícias que eu tinha era que a ocupação só estava aumentando. Agora, Regis, também não tem milagre, né? A aviação ela depende muito da economia, do cenário macroeconômico. Se uma cidade não se desenvolve, se ela não movimenta recursos, é muito difícil também você ter simplesmente voo, né? A não ser que você comece uma nova conversa ali de subsídios, que eu tenho sempre muita dúvida sobre isso. Não vou dizer aqui que eu sou contra, porque eu não sou contra nada. Principalmente se tiver estudo, tiver embasamento técnico, acho que sempre tem caminhos. Mas tem que tomar cuidado, né? É chover no molhado. Dizer que o Brasil tem muito potencial, nós sabemos, tem muito, sim. Quando nós comparamos, a aviação doméstica é muito grande já no Brasil, é um dos principais mercados do mundo. Mas quando a gente olha tanto a aviação regional, subregional e a aviação internacional, o Brasil ainda tem muito potencial, né? Eu me lembro que eu tive uma reunião há alguns anos com um dos principais CEOs dessas companhias low cost da Europa. E a reunião foi em Brasília e ele ficou impressionado, assim, ele falou assim, mas amanhã eu preciso viajar e não tem um voo de Brasília para a Colômbia, não tem um voo de Brasília para o Chile, não tem, falei, não tem. Então, assim, e Brasília que é um dos principais hubs do país, né? Então, assim, também não tem como. A aviação depende muito desse cenário macroeconômico, que nos últimos anos não foi fácil no Brasil. Eu acho assim, né? O governo federal, recentemente, e não só nos últimos 2 anos, mas nos últimos 6 anos, eu contaria, fez grandes esforços, né? Como eu falei, Open Skies, aeroportos regionais, né? Eu imagino até que agora, mesmo esse ano, né? E o ano passado, com o programa de Simplifica, ANAC, as ideias de simplificar a legislação aeronáutica, eu acho que é um grande avanço também. Até cumprimento o pessoal da ANAC pelo esforço, e o governo federal também. Mas eu acho, né? Mas esse é o meu achismo, né? Haveria mais para se investir, não só agora na parte de operação, aeroportos, infraestrutura, operações, mas quem sabe a questão tributária, né? Muito já foi feito, né? Com relação à isenção tributária de importação de aeronaves,
eu não sei em que pé que está a questão de combustíveis, mas é o terceiro insumo mais caro da aviação, é o combustível, né? Ele é um insumo que o custo, a matriz de custo de uma companhia aérea, 30% é combustível, chega a ser até 40%, às vezes, dependendo do lugar onde você vai abastecer, dependendo da rota que você vai fazer. Então, com certeza, ele é uma matriz de custo extremamente importante, né? Você vê possibilidades no futuro, assim, médio, longo prazo, para que seja revista a carga tributária da aviação? Não, sem dúvida. O Ministério da Infraestrutura, até subsidiado pela ANAC, está muito atento a isso, né? Não adianta o Brasil ter um dos maiores custos do mundo e querer ser competitivo igual nos outros países, e querer ter empresa ultra low cost. Não vai ter, até hoje não teve. Então, assim, com certeza, isso aí está no radar, mas é tema para mais uma hora de conversa. Só para dar um exemplo, como o Brasil é complexo, né? O governo atacou diversas frentes ano passado. Aí, quando virou o ano, por uma questão que não vem ao caso, também é uma história muito longa, mas para fazer uma longa história curta, né? Você não tinha, até 2019, durante muitos anos, não se cobrava imposto de renda sobre a parcela do leasing das aeronaves, né? Grande parte da frota hoje é leasing. Em 2020, por causa dessa confusão, foi para 1,5%, e esse ano, 2021, virou com 15%. Então, assim, você está falando aí de um custo a mais entre 500, 600, 700 milhões para as companhias aéreas. Aí é o que eu digo, não adianta, porque aí é enxugar gelo. Você melhora uma coisa, mas cria um custo que não existe em lugar nenhum, e não existe ainda mais desse montante. Então, assim, aí não adianta, se não tivermos uma visão sistêmica. Mas o que eu tenho percebido em todas as conversas, e até de forma pública, é que o Ministério está muito atento a isso, está muito atento em transformar ali o que eu chamo, e acredito que é a intenção dessa agenda de competitividade do setor aéreo. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto nevrálgico e muito importante na análise, porque em 2019, um aluno meu da pós-graduação me perguntou, e depois, logo na sequência, um outro aluno me perguntou também sobre o seguinte: eu estava explicando que o mercado de aviação ele tende a acompanhar a economia, mas como por último, em certos aspectos. Então, havia, de 2014 em diante, um movimento de consolidação das companhias aéreas e consolidação do setor. Então, ele cresce, e depois ele começa fusões, e no momento seguinte é o momento de consolidações. Então, as companhias que restaram no mercado estavam em franca consolidação. Isso antes da saída da Avianca do mercado. Então, a gente via que a Bolsa tinha voltado a crescer a partir de 2017, né, que 2016 foi um período negativo para a Bolsa. 2017, a Bolsa sempre andou na frente, né, teve uma grande recuperação em 2017, 2018, 2019, né, o mercado foi naquela história de vai, não vai, mas foi crescendo. E o mercado da aviação, a gente não acompanhou isso, né? Então, você tinha as empresas consolidadas e não aparecia novas empresas. Não tinha estímulo para novas empresas. Bom, tanto é que mudou o governo, né? E os contextos foram mudando, outras empresas, novas empresas estão aparecendo, estão surgindo, porque também estão acreditando no Brasil, mas eu acho que é fundamental isso que você falou agora. Em que pese o governo, não a parte aeronáutica do governo, mas a parte tributária e a parte realmente do que dizem de interesse estatal do governo do transporte aéreo, haja vista que a Swissair fechou porque o governo da Suíça não investiu e depois se arrependeu. Teve que abrir a Swiss, né? Teve que ajudar a abrir a Swiss para que aquele transporte aéreo, ou seja, é muito interessante para o governo, porque ele alimenta outros setores da economia. Por exemplo, a TAP. A TAP ela privatiza e depois ela entra em estatização, e assim vai. Mas a TAP vai sobrevivendo, né? Eu acho que poucas empresas do mundo conseguem viver numa época tão grande como KLM e Air France acabaram virando uma coisa só. A Lufthansa acabou comprando todo mundo. São estruturas de capital grandes, né? Mas eu acho que o poder estatal ele participa muito forte desse. Então, assim, o governo
ainda que não se estatize nenhuma companhia, porque eu acho que isso não tem muito a ver com o momento econômico do Brasil, e nem com a proposta do governo, né, dos últimos governos, não tem sido parte da proposta, mas investir nas companhias aéreas, no que pese a importância do transporte, porque ele vai movimentar a economia em outros setores, eu acho que isso faria muito sentido, né? Então, assim, isso passa, com certeza, por motivar as companhias aéreas. Então, você tem que, não vou dizer baixar o preço de combustível, porque você também é chovendo molhado, mas imagino que algum tipo de, também não digo subsídio, mas algum tipo de política econômica voltada para a aviação. Isso o governo vem fazendo, e acho que vem fazendo muito bem feito. Os analistas, os especialistas que têm ajudado, têm tido muito êxito, porque a gente só vê gol, a gente só vê gol no sentido de golaço, né? Só vê bola dentro, o pessoal acertando, políticas novas que estão sendo feitas, isso tem ajudado muito a aviação. Eu não sei, mas qual que é o teu entendimento? Assim, você acha que está muito perto ou muito longe de acontecer uma virada de chave que impulsione a aviação como a gente imagina? Dá para visualizar esse tipo de coisa no futuro próximo? Não, está muito perto, né? Nos últimos anos, muitas coisas importantes aconteceram. Para citar uma aqui, a abertura do capital estrangeiro é muito significativa, né? Muito, com certeza. A partir do momento que o mundo inteiro pode investir em aviação no Brasil, você já virou a chave ali quase toda, né? Falta ali aquele detalhezinho, que é realmente essa política para a aviação que você comentou, de tornar o setor competitivo em relação ao resto do mundo. E eu digo assim, né, que nem seria uma questão de aviação mais, é uma questão de política tributária mesmo. E imagina, a gente já fez a reforma da Previdência, já fizemos uma reforma trabalhista, ainda não tivemos a condição de fazer a reforma tributária, né? A reforma tributária, com certeza, quando essa for resolvida, muita coisa vai resolver junto. Talvez a indústria automobilística se beneficie da reforma tributária, muito provavelmente a indústria aeronáutica vai se beneficiar, e a indústria do transporte aéreo, com certeza, né? Sim, sim. Muito bacana. Doutor Ricardo, olha, foi um prazer muito grande poder a gente conversar sobre esses tópicos aí de concessão de aeroportos, que é um assunto absolutamente interessante, né? E ainda mais, assim, pela sua vivência, pela sua experiência e participação na vanguarda do mercado, né? Então a gente fica muito feliz aí pelos insights, né? As reflexões sobre o mercado de aviação que a gente teve a oportunidade, né? Te agradeço muito e desejo muito sucesso na carreira e bons negócios. Regis, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar e, assim, Obrigado. tratar de um assunto que está tão quente, né? Tivemos o leilão da sexta rodada, vamos ter relicitação de Natal, já estamos em estudos para a sétima rodada com Congonhas e Santos Dumont, vamos ter concessão de aeroportos regionais de São Paulo. Então, assim, é muito legal vir falar de um tema tão atual. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Um grande abraço, até a próxima. Um grande abraço, até a próxima.